Estamos iniciando mais um Pode Papo 013. Você já sabe que é o melhor, mais divertido e influente papo do litoral. E hoje a gente vai falar sobre política. A gente vai falar aí sobre as perspectivas para o segundo turno, a análise de todo esse resultado, de tudo isso que aconteceu. Vamos falar um pouco de pesquisa também para a gente entender um pouco esse movimento todo que de alguma forma está acontecendo hoje, né? As pessoas andam brigando com as famílias, tem gente saindo do grupo, a coisa tá complicada. E para falar sobre política, a gente está trazendo aqui uma jornalista, também cientista política, né, Cristiane Disconzi, que vai estar conversando com a gente aí um pouco hoje sobre essa... Vamos estar fazendo um pouco dessa análise, gostaríamos da participação de vocês, né? Quem será que vence esse segundo turno, né? Lulinha, paz e amor, ou Bolsonaro, aquele que toca o terror? A gente não sabe quem vai ser, não dá para saber, essa que é a grande verdade. A gente tem a questão agora do apoio do segundo turno, quem vai apoiar quem, se é que alguém vai apoiar ou se eles vão liberar, né? Então um pouco desse contexto aí todo a gente vai estar hoje de alguma forma falando. Eu não teria como fazer um programa hoje diferente que não fosse isso, né? Diante de tudo que a gente vem passando aí nesses últimos dias, e certamente que a gente vai passar até o dia 30 agora, que a coisa vai ser, pelo jeito a coisa vai ser pegada, tanto em Brasília, né, com essa disputa do Lula e do Bolsonaro, e também aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que de alguma forma é a mesma disputa, né, Haddad e Tarcísio. E a gente está recebendo aqui hoje, mais uma vez, aqui no Pode Papo 013, ela para estar falando sobre esse assunto. É um prazer estar te recebendo aí, Cris, para bater esse papo hoje contigo e conhecer, né, pegar um pouco desse teu conhecimento, um pouco dessa tua experiência, entender um pouco desse bastidor que a gente está vivendo, né, no dia de hoje. Pois é, tá pegando fogo, né? Eu acho que a gente, primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos que estão acompanhando aqui a gente no nosso Pode Papo 013. Queria dizer que o segundo turno era o que a gente já imaginava que seria, né? Todo mundo já sabia que ia ser super polarizado, já era uma discussão polarizada, né? Desde o debate ali também a gente pode ver que os outros candidatos eles estavam ali numa posição mais de coadjuvantes na disputa, completamente, né? E as pesquisas foram bem assim, enfim, não condizeram com o resultado das eleições, né? As pesquisas estavam dando que o Lula seria eleito, né, no primeiro turno. A última pesquisa Datafolha, né, dava o Lula com 50, alguma coisa, então eleito já no primeiro turno. E a gente pode dizer que talvez a pesquisa tenha induzido aquele eleitor que estava optando por outro, foi direto no Bolsonaro, talvez, para sair também dessa situação. O brasileiro também está nessa sensação de acaba logo no primeiro turno, vamos resolver logo, não vamos dar chance de ter outros. Então, acredito que essa sensação aí de termina logo e vai logo é bem geral. E a questão do voto útil, né, que aí já polarizou ainda mais, afunilou essa disputa, é uma questão que tem. E a outra questão é da pessoa omitir na pesquisa também por conta dessa questão da violência, né, porque está muito polarizado. Você viu pessoas indo votar de verde e amarelo, pessoas indo votar de vermelho, né, então existia mesmo essa declaração dos votos e super, super polarizado. Então o segundo turno está aberto, completamente aberto. Agora, o que o Bolsonaro tem de vantagem agora foi a grande bancada que ele fez e os governadores, né? Então, ele mostrou a força dele, que não era tão prevista assim pelas pesquisas também, né? Inclusive com senadores que foram ex-ministros, né? Que fizeram parte do governo dele. E essa força aí mostrou também a capacidade da transferência de voto e da conscientização do eleitor de que ele precisa ter uma bancada completa de cima para baixo, né, para que o presidente eleito possa governar. Então ele soube passar para o eleitor dele a necessidade de fazer a casadinha total, sabe? Acredito que ele mostrou esse potencial aí que foi surpreendente. Nesse sentido. Nesse sentido, Nesse né? sentido. Quando você olha assim para, né, gostaria de ter a tua participação aqui hoje, né? Quem você acha que vence esse segundo turno, né? Eu sei que ainda
de alguma forma é um pouco de adivinhação, né? Porque ainda muita água vai passar por baixo dessa ponte nesses últimos dias. Mas quem você acredita que vence esse segundo turno? E quem é que de verdade tá mostrando uma força nesse sentido, né? Porque quando a gente olha, eu não sei se a minha percepção é correta, mas quando eu olho, eu penso que o conservadorismo ele está crescendo, né, no Brasil, no estado, de alguma forma, mas esse fenômeno não é o mesmo fenômeno que eu, pelo menos é o que eu avalio, não é o mesmo fenômeno do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não cresceu na mesma proporção que o conservadorismo vem crescendo. E ao mesmo tempo eu percebo que a esquerda, de alguma forma, vem perdendo voto, vem perdendo terreno, mas esse também não é o movimento que eu vejo em relação ao ex-presidente Lula. Parece que eles estão de alguma forma descolados, né, As dos seus... figuras, exato. Isso. É o que a gente chama de democracia de auditório, né? Na ciência política existe essa teoria que é a democracia de auditório, que tem as figuras como além dos partidos, né? Além dos partidos, ou seja, claro que o PT e o Lula a gente não consegue desassociar muito, mas agora o Bolsonaro não é muito ligado ao partido, tanto é que ele já mudou de partido, que ele ficou um tempo sem partido. E as pessoas que entraram no partido dele, para deputado, para senador, se deram muito bem, né? Um exemplo aí que a gente pode dar, por exemplo, no estado de São Paulo, o Márcio França, que tinha uma força política, não só aqui na nossa região, por ser da nossa região, mas ele já assumiu o governo do estado, é uma figura forte, mas que pelo fato de estar aliado à esquerda, ele não conseguiu se eleger aqui na Baixada, ou na Baixada, no estado de São Paulo, que mostrou uma resposta conservadora, né, com Tarcísio lá na frente, né, e se somar com os votos do Rodrigo, que também é uma linha mais de direita, né, você vê que a esquerda em São Paulo está bem diferente, mas aí a gente fala do Boulos, o deputado eleito, com mais, né, de 1 milhão de votos, né? Então, foi uma votação. A gente vê que... E o próprio Suplicy também, com quase 1 milhão, né, 800, 900 900 mil votos, né? Então, como que dá para entender isso? Porque assim, a impressão que eu tenho é que se o Bolsonaro tivesse acompanhando esse crescimento do conservadorismo, talvez ele tivesse vencido no primeiro turno. Mas eu imagino que talvez esse discurso dele um pouco mais acirrado contra o STF, esse discurso também com relação às vacinas, talvez de alguma forma tirou alguns votos importantes dele. Por exemplo, eu avalio, por exemplo, nomes como a Yamauchi, por exemplo, ela não venceu a eleição. Ela foi um dos nomes que foi nessa linha e de alguma forma também não venceu a eleição. E outros nomes mais conservadores, com pautas mais dessa questão de Deus, né, pátria, Sim. família, de repente tiveram uma votação expressiva, né? Então, você avalia isso também ou você acha que de alguma forma ele também está crescendo junto com esse conservadorismo ou de alguma forma ele está um pouco se descolando por conta desse discurso mais, assim, entre aspas, radicalizado? Eu vejo ele crescendo junto, mas não só isso, né? Eu vejo ele também como a alternativa, como foi lá no passado a alternativa anti-PT, por exemplo. Ainda existe muito isso, né? Existe uma resistência de um lado e existe também ao contrário, existe uma resistência absurda também anti-Bolsonaro, né? As pessoas também, não, ele não, né? Houve esse momento e acabou que essa polarização vai por esse lado. Acredito que o eleitor que não é nenhum nem outro vai votar pelo qual ele não quer e não pelo que ele quer, sabe? Tipo, eu vou ter que votar no Bolsonaro porque eu não quero o Lula, ou vice-versa. Eu quero votar no Lula porque eu não quero o Bolsonaro de jeito nenhum. O eleitor que não é nenhum e nem outro, né? Porque a gente vê, como eu já falei da outra vez que a gente veio aqui, as bolhas, né? As pessoas ficam nas bolhas e as teorias das conspirações e etc. Até as teorias da urna eletrônica, né? Que a gente viu tanta coisa... enfim, então fica uma situação de insegurança no ar, né? Porque as pessoas também ficam ali pensando, será que o meu voto é aquilo mesmo e tal? E aí a pesquisa não bate. Então o candidato tem que lidar com tudo isso também, né? E aí, voltando só para responder a sua pergunta, o que eu digo é que ele cresce sim com o conservadorismo, mas não só isso. Né? Ele vira meio que uma alternativa ali também, no fim das contas, como foi lá no passado a alternativa anti-PT, que foi o que ele conseguiu ser eleito no passado, mesmo apesar de todos os tropeços, ele continua sendo essa alternativa porque é o cenário que tem hoje. Dentro desse cenário, ele continua, vamos dizer, sendo essa alternativa, ainda que exista a figura do ex-presidente Lula, que é uma figura, vamos dizer assim, forte, né? Uma figura fortíssima. E é uma figura além do bem e do mal, né? Para quem tem
Enfim, a ideologia do PT é muito forte, né? Diferente do Bolsonaro, que apesar do conservadorismo, que é o que a gente está falando aqui, ele cresce com conservadorismo, mas ele não tem um partido dele. O Bolsonaro é partido X. Agora ele está no PL, né? Mas ele teve em outro partido. E o Lula é PT desde a essência. E as pessoas que estão com o PT desde a essência têm uma série de valores, né? De inclusão social, etc. Não é apenas, né, aquela questão do Partido dos Trabalhadores lá atrás. Tem outras bandeiras, a bandeira LGBT, a bandeira de todas as chamadas minorias, né? Então, muita gente apoia essa candidatura do Lula, não só pela figura do Lula, mas por todo o pacote, por toda a embalagem que está aí, né? Principalmente os mais jovens. A gente vê um movimento de jovens, muitos jovens mesmo, que talvez não conheçam toda a história lá de 89, né, da eleição do Collor, né, nem imaginam tudo o que aconteceu aí até hoje, mas eles entram nessa ideologia dessa bandeira, né, da inclusão, da diversidade, que é real, né, também a questão ambiental, né, toda essa pauta o PT traz, né, com essa imagem. E o jovem cola nessa pauta porque é o que o jovem quer agora, né? Então, é bem diferente. E aí a gente vê do outro lado o conservadorismo. Então, ficam realmente duas linhas bem diferentes, né? Se a gente for ver, da água para o vinho, né? Sim, são situações completamente né, assim, vamos dizer assim, distintas, né? Sim. E existe um voto que é um voto que eu não sei se a gente pode dizer assim, voto cego, que parece até mas existe de alguma maneira um voto que é quase cego, né? Ou seja, quem vota no Lula, independente do que ele fez ou supostamente fez, ele é Lula, ponto, e acabou. E a mesma coisa o Bolsonaro, independente de se comprou lá o apartamento, se foi em dinheiro vivo, se não foi, se teve rachadinha, se não teve, se o Lula realmente roubou com relação à questão da Lava Jato, ou seja, para essas pessoas que estão orbitando ali no entorno deles, isso parece ter muito pouca importância, e isso é bom para a democracia. Quando você olha para a democracia, esse voto que é quase um voto, né, assim, cego, ou de cabresto, ou de ideológico, isso é positivo quando a gente avalia esse contexto, porque, por exemplo, de repente você tinha dois nomes, a gente pode até avaliar, né? Não deu tempo de expor a Simone Tebet, talvez as pessoas estivessem um pouco cansadas do Ciro, mas nós tínhamos outros nomes, né? Outras pessoas ali dentro desse contexto, a própria Soraya, apesar também do pouco tempo, só que a gente percebeu que a população pouco olhou para eles, pouco de alguma forma tentou entender, tentou conhecer, porque parecia que ela já estava realmente determinada na polarização ali, isso, e eu até sinto, também não sei se é a tua percepção, que as pessoas foram votar além do natural, talvez por isso essas filas. Então, assim, você percebia os idosos votando, os jovens votando, talvez justamente para deixar o seu recado ali de alguma forma na urna. Isso também é um reflexo pós-pandemia, né? Porque a última eleição, apesar de não ter sido, né, a eleição presidencial, mas a eleição anterior, muita gente deixou de votar por conta da pandemia, né? Ficou em casa e tal, então meio que ficou com vontade de participar do processo. Mas realmente esse comparecimento massivo, maior, eu acredito que é muito mais também daquela questão do Deus me livre o Bolsonaro, ou Deus me livre o Lula, sabe? Aquela questão da pessoa ir lá porque ele não quer aquele, não é porque ele quer escolher um. Entre os dois, ele tem um que ele não quer. Sim. Até porque quem foi votar, né? Eu não sei se você percebeu pelos números, mas quem foi votar não votou em branco e nulo. Quem foi votar deixou o seu recado. A abstenção ela aumentou, mas quem foi lá votar não votou em branco e nulo. Votou realmente, ou seja, foi para votar para realmente dar o seu, assim, de alguma forma, o seu recado. E até a Rosane está perguntando, Rosane Ramos está aqui participando e está dizendo assim, como você analisa essa discrepância entre os números da pesquisa? Talvez ele se deu por conta dessa questão do maior número de votos, ou talvez talvez a gente tenha que fazer um outro tipo de pesquisa diante desse cenário tão polarizado, né? Exato, e eu vejo assim que a questão da pesquisa, ela conduz o voto, mas ao mesmo tempo ela está entrando em descrédito. Não é a primeira vez que as pesquisas erram, não é a primeira vez, né? Eu acabei de mencionar o Datafolha ali, passando vitória do Lula no primeiro turno, e talvez aquela questão que eu estava te falando esse não, então motivou
o aumento do Bolsonaro, de repente, sabe? A pessoa vendo a pesquisa, eu preciso ir lá fazer minha parte, então, porque não é possível que o Lula vai ganhar no primeiro turno, por exemplo, né? Uma pessoa que não quer, ou, nossa, já ganhou, então deixa... Talvez uma pessoa que não fosse votar, de repente até foi votar por conta disso. Exato. Você acha que esse movimento pode ter sido isso também ou não? Também, mas vejo falhas no Instituto de Pesquisa e não é de agora. Não é de agora, a gente tem visto mesmo essas falhas e são preocupantes, né? Porque a gente sabe que a pesquisa tem um grande peso, né? Tem um grande peso, inclusive, na escolha do eleitor. E aí eu vou para aquela primeira pergunta que você tinha me feito sobre o que é bom para a democracia, que o brasileiro adora uma competição, um fla-flu. E a gente está nesse fla-flu eleitoral desde Dilma e Aécio lá atrás, né? Então não é uma coisa que também começou agora. Claro que a figura do Bolsonaro está, entre muitas aspas, substituindo ali o que era o PSDB lá atrás, né? Agora o pessoal acabou migrando, mesmo porque se a gente for olhar os números do PSDB nessa eleição, o PSDB está minguando, né? Está minguando em termos de cadeiras, em termos de governadores, enfim. Então o pessoal acabou encontrando no Bolsonaro ali, dadas as devidas proporções, porque não é uma figura PSDBista, né? Sim. Né? Pelo contrário. O PSDBista, ele é mais zen, né? Ele é mais contido, ele é mais intelectual, né? Ele tem outro patamar ali de, né? Outra figura. É quase o que chamavam, né? Do picolé de chuchu. É quase um Alckmin, né? Aquele cara polido, que fala tranquilo. Sim, que tem dados, né? Sempre tem números no debate, né? Seca com a toalhinha aqui. Então, né? Outro patamar. E até a gente citando o Alckmin, eu acredito que é uma das estratégias aí fortes do Lula para o segundo turno, né? De começar a puxar um pouco o Alckmin para tentar chegar nesse eleitor que fala, Lula não, mas ele tem o Alckmin, olha, mas, né, a gente pode conversar, não é bem assim, então eu acho que ele tem esse bom trunfo aí de tentar, porque o eleitor do Lula é o eleitor do Lula, ele não precisa conquistar esse eleitor é dele, e vai ser, sempre, como a gente acabou de falar, e a mesma coisa o Bolsonaro, os dois vão ter que buscar o a mais, vão ter que buscar o isentão. Eles precisam buscar o isentão agora, sabe? Eles precisam provar que eles não são aquilo que todo mundo fala. Porque os dois estão com a imagem bem arranhada, né? São estereótipos fortes, né? E acaba sendo uma questão aí que eles procuram trazer isso, né? E o que eu vejo também de estratégia que o PT pode buscar nesse momento é uma estratégia de falar, olha, a Câmara está dominada. E se ele quiser dar um golpe de Estado a qualquer momento, ele tem o poder todo, porque a Câmara está com ele, então ele não pode ser eleito. A gente precisa entrar porque a gente tem que proteger, enfim. São N estratégias, né? Comparar o governo dele, antigo, né? Os 8 anos que o Lula teve no poder, com os 4 do Bolsonaro, que a gente sabe que é uma disparidade absurda, porque ele também pegou pandemia e etc., mas, né? Não é uma comparação muito honesta, mas vai ser feito. E o Bolsonaro vai ter que ser mais paz e amor, né? Coisa que é muito quase impossível. É algo muito difícil da gente ver. Apesar que ontem o discurso dele na pós foi muito contido. Realista, olhando para a realidade de que realmente o pobre talvez não votou nele porque está vendo o preço aumentar no supermercado. Né? Avaliando que talvez se esse preço começar a cair no supermercado como ele vem caindo, talvez esse voto possa ser migrado. Não falou em nenhum momento na urna, na questão das polêmicas, né? Não se envolveu em nada disso. Será que isso já é um movimento, talvez pensando nesse centro, nesse eleitor mais de centro, nesse eleitor mais do PSDB, porque ele vai precisar buscar esse eleitor do PSDB em São Paulo, ele vai precisar buscar esse eleitor de centro no país como um todo, talvez até buscar um eleitor de esquerda, mas de centro, né, centro-esquerda, se ele tiver um discurso mais moderado. Apesar de eu acreditar que esse eleitor de centro-esquerda fica um pouco mais difícil por conta desse discurso durante muito tempo ideológico, né? Exato. A disputa mesmo vai ser por este eleitor e a gente vê, né, um esvaziamento também das outras candidaturas, mesmo no primeiro turno, né? Foi muito acirrado, uma diferença acho que de 5 milhões de votos entre Lula e Bolsonaro ali no final, né? Viu Ciro ali como sempre, né, aquele
não decolou, né? Sim, minguou, né? Muito, muito. E aí a gente vê que, de repente, a pessoa que declara na pesquisa que vai votar no Ciro, chega na urna, ele vai pro Lula, vai pro Bolsonaro. Mas não foi o erro do Ciro, por exemplo? Quando você olha pro Ciro, assim, você pensando como cientista, ele não deveria ter elegido o Bolsonaro como seu rival, ao invés de eleger o Lula? Não foi um pouco do mesmo erro que eu imagino que o Haddad cometeu o mesmo erro em São Paulo. Ele pegou e começou a bater no Rodrigo quando eu acho que ele devia ter batido em quem? No Tarcísio. Direto. Então o que ele fez? Ele deu espaço pro Tarcísio, o Tarcísio cresceu, passou ele. Passou lotado. Né? Tudo bem que eles esvaziaram o Rodrigo de um jeito também que foi, assim, foi incrível ver um cara no governo, com a máquina na mão, com mais de 500 municípios e que teve literalmente a metade dos votos do Haddad e muito menos ainda do que o Tarcísio, né? Então será que isso não é um erro quando você olha para o Ciro, por exemplo? Quando a gente olha para o Ciro, isso não é um erro? E quando a gente olha para o Haddad em São Paulo para explicar esses números ou essa virada do Tarcísio, também será que não foi esse erro de estratégia de alguma forma que permitiu esse crescimento do Tarcísio? Eu acredito que as estratégias, por exemplo, vamos falar mais do Ciro, né? Porque o Ciro, ele não sei, ele não mostrou que veio, na verdade, né? Ele tem aquele poder, ele tem uma figura combativa, ele passa a ser um homem inteligente, aquela coisa toda, mas chega na hora ele não cativa, né? Eu acho que no fim das contas, independente da estratégia, não é a primeira eleição que acontece isso com ele. Chega no final, na reta final, ele não cativa, e faz muitos anos que isso acontece, né? E acredito aqui que no estado, o Rodrigo era uma figura também mais, né, mais amena, mais o picolé de chuchu, como né? você disse. Ele é muito sem graça, né? Assim, e aquele negócio do, eu sou o novo governador, prazer. Eu achei que ele ia até o final da campanha com aquilo, né? Prazer, sim. Eu sou o novo governador. No final ele mudou, mas acho que não deu tempo, né? Porque assim, as pessoas acho que estavam cansadas, as pessoas queriam alguma coisa mais, né? E existe hoje um desafio muito grande, né? Porque a gente teve um encurtamento aí do tempo de campanha eleitoral na TV, que apesar de tudo, ajudou muito né, em outros tempos. Hoje, com a internet, fica muito difícil. Muito difícil. Então, os candidatos hoje eles estão vivendo uma nova forma de fazer campanha, que ninguém ainda entendeu muito bem. E aí a resposta está aí na polarização, né? Porque Lula e Bolsonaro, todo mundo sabe quem é, mas e o padre? Quem era o padre? Ninguém nunca tinha visto. O padre vida. Que não era padre, não, né? Né? E o candidato ao padre. Nem a candidata sabia o nome, sabe? Então era uma coisa muito assim, over. É verdade, né? Isso que você tá falando é verdade, que ela chama ele de Kelvin, né? Padre Kelvin, padre. Ela chama ele de dois nomes que não era o nome do padre. De repente, desiste e fala candidato padre. O candidato padre. Quer dizer, fica uma situação mesmo que ninguém desconhece. É como o fenômeno Daciolo lá atrás, né? Que ninguém sabia quem era o Cabo Daciolo e de repente todo mundo lembrou que ele existia, tal. Emael, candidato de novo. Sim. Ninguém nem sabia mais que o Emael estava disputando. Então, com o tempo antes da campanha, e assim, era acho que 1 hora antes da novela, e ficava passando todo mundo acabava sendo tocado por aquilo em algum momento da vida. Hoje, com streamings, né, de filmes, de séries, as pessoas estão nas bolhas dela, como eu gosto de falar sempre, e os canais que elas preferem assistir também trazem o viés que elas gostam, por exemplo. Eu vou assistir a Jovem Pan porque a Jovem Pan é Bolsonaro. Eu vou na Globo porque a Globo é Lula. Exemplos. Então, as pessoas já preferem os conteúdos que combinam com elas. Claro, né? Então as pessoas não estão mais abertas como antes, porque antes a gente tinha menos opção, menos canais. Então hoje as pessoas já vão para o canal que elas sabem que falam do que elas gostam, ou elas podem totalmente se alienar, vendo série o dia inteiro e no dia da eleição dar um Google. E agora? Qual que é primeiro? Em quem que eu vou votar? E acontece. Isso não está emburrecendo as pessoas? Essa inteligência artificial que a gente vê nos Facebooks, nos Instagrams, que você acaba recebendo mais daquilo que você busca. Mais do que você busca. Então, assim, se você busca Bolsonaro, você vai receber sempre coisas dele. Se você busca Lula, você vai sempre... E você vai ter uma imagem que não é verdadeira, exato, né? Você vai ter algo distorcido, né? Da realidade. E aí você vai viver dentro daquela realidade e você fala...
como o Bolsonaro teve 47% dos votos, por exemplo, 41, alguma coisa assim. Como se eu só vejo coisa do Lula, só dá Lula, só dá Lula. Só dá Lula porque você tá recebendo a resposta da inteligência artificial de Lula, Lula, Lula. E o outro também, mas como que as pessoas ainda votam no Lula se eu tô vendo aqui só dá Bolsonaro? Fica mesmo, né? As pessoas em realidades paralelas, né? Cada uma na sua realidade, vivendo o que você gosta e você tapa os ouvidos para ouvir a proposta do outro. E aí é o que eu te falo, isso é a maior dificuldade da democracia hoje. Porque os candidatos não conseguem chegar nas pessoas e aí tem aquele percentual mesmo de gente que não se interessa mais de forma nenhuma. E essas pessoas podem ser resgatadas de alguma forma? Você acredita que isso, em algum momento, isso pode vir a ser resgatado? Ou isso é um processo sem volta? Ou a gente teria que rever a maneira como a gente faz campanha? Talvez voltar aquelas campanhas de antigamente com mais tempo, onde você tem mais tempo para se expor, mais tempo para mostrar quem é você. Porque hoje, assim, a campanha começou, ela terminou, né? Exato, piscou o olho, foi, acabou, né? Ninguém nem vê. E assim, ninguém vê TV aberta quase, né? Pouquíssimas pessoas veem TV aberta hoje, pelo menos, né? Lógico, classe média. A gente tá falando de classe média, não tô falando de ninguém milionário, tô falando de classe média mesmo. Qualquer pessoa de classe média tem acesso à internet, hoje é bem universal, né? E aí ela não é mais nem tocada pelaquela vinheta ali. Ela não vê, simplesmente não acompanha. Agora, para mudar isso, é bem difícil. A gente até fala, né, em voto facultativo, de repente, quem sabe, né, se isso, olha, vai votar quem quer. Então, quem quer se prepara e escolhe. Mas aí, a longo prazo, aquele que ficou omisso vai falar, poxa, mas eu não tô contente. Ah, mas você não foi votar? E aí, isso pode criar uma cultura diferente. Como também pode esvaziar geral e sabe, é um risco muito grande. Mas existe essa possibilidade com duas saídas bem extremas, né? As duas a longo prazo, claro, não seria tipo. Não seria algo para agora, não seria uma solução já para esse. Não tem mágica, para esse momento. E o Marcos está perguntando aqui, está fazendo uma pergunta que foi bem interessante, que você falou da questão do argumento, né, da argumentação agora para o segundo turno. E você falou que o Lula pode usar a argumentação da questão da bancada, de uma forte bancada. Isso é uma questão que eu li hoje, inclusive o STF parece que vai rever a posição, porque hoje existe um risco, né, quando você tem a maioria no Senado, então, de um impeachment de um dos ministros, porque o Senado pode votar isso, e hoje a maioria, vamos dizer assim, supostamente estaria com Bolsonaro, mas ao mesmo tempo ele diz assim, mas também esse não pode ser o argumento do Bolsonaro, né, que é a maioria do Congresso para conseguir governar, com ou certeza. Seja, então talvez esse pudesse ser também um argumento do Bolsonaro, agora que eu tenho a maioria, talvez fique mais fácil para eu de alguma forma... as pautas, eu acho que o que precisa de reforma, e aí ele pode dizer, inclusive, meu segundo governo vai ser melhor ainda, porque veja, eu estou com a Câmara, eu estou com o Senado, estamos alinhados, né? E isso ele pode dizer que ele vai navegar melhor, vai conduzir melhor o governo. E o outro vai usar essa mesma arma com o outro lado, né? Cada um faz o que quer, a São narrativa tá aí, né? Cada um monta a sua narrativa com os fatos. O golpe tá aí, cai quem quer. Exato. Tanto para um lado como para o outro, né? Não estou aqui fazendo apologia, nem estamos apenas analisando, vamos dizer assim, os dados, né? Exato. Analisando os fatos, porque assim, tá aí, né? E o movimento, eu imagino que agora esse segundo turno vai ser muito mais acirrado. Eu não sei nem se eles vão participar do debate. Ontem o Bolsonaro disse que sim, que estaria disposto a participar do debate. Eu não vi o Lula falando, mas eu fico imaginando como vai ser esse movimento dos dois ali frente a frente. Talvez eles vão se xingar, a coisa vai de alguma forma ser mais dura, né? Assim. O Lula falou no discurso dele pós-eleição que ele quer sim participar do debate. Ele falou, inclusive... Eles estão bem sem filtro os dois, na verdade, né? Que eu não sei aí como é que os assessores e os... vão lidar com tudo isso, lidar, né? Porque tá bem difícil. Até em entrevistas eles transparecem algum nervosismo, alguma coisa que não cabe, né? Ao político naquela posição, né? De pleiteando um cargo de presidente da República. O cara tem que ser mais contido, né? E aí o Lula falou, não, agora vai ser melhor, porque antes tinha uns caras estranhos lá, agora vai ser só eu e ele. Quer dizer, tudo bem, ele é o Lula, ele fala assim mesmo, né? Mas
sabe, meio que, né, tinha uns caras estranhos lá. Agora que vai valer, aquele debate lá, não valeu nada. Mas tinha uns caras estranhos, né? Tinha o Kelman, era o padre, né? O padre. Ele era completamente, assim, fora do contexto ali, Total. né? Ou seja, até eu imaginei que em um determinado momento ele ia pedir voto pro Bolsonaro e não pra ele, né? Ó, não vota no 14, vota no 22, né? Então isso fica até feio, né? Fica até uma coisa meio, né? De alguma maneira, né, a própria Soraya chamou ele de padre de festa junina, né, teve todo um... Não, rendeu muito, né, rendeu muito. E teve também uma hora que o padre e o Lula começaram a trocar, né, ali. Sim, eu acho que até a imagem saiu justamente porque eu acho que a coisa foi mais agressiva, né. E até o Bonner interviu ali, falou assim, gente, por favor, tal, me desculpem. Foi uma posição difícil ali do Bonner também. E será que não corre o risco disso acontecer agora, quando você tiver os dois ali frente a frente? Porque se um começar a atacar o outro, né? Se a brincadeira não for bem, vamos dizer assim, bem direcionada, bem dirigida, você corre o risco de repente, assim, frente a frente, de repente eu te enfrentando, né? Eu te xingo, você me xinga, daqui a pouco a gente tá aqui se pegando, né? Eu não acredito que eles vão... Desculpa. Eu não acredito que eles vão chegar nesse ponto, porque é um momento de ouro ali, sabe? Tá muito acirrado. Qualquer vírgula fora pode ser o motivo da derrota, sabe? Tá muito delicado mesmo. Por exemplo, a gente sabe que os fatos são usados como se quer, né? Por exemplo, agora você está tomando água, eu posso falar, tá tomando alguma coisa que não é água, sabe? Ou tá nervoso, né? Por isso, não sei. É bem complicado, bem complicado. Então, qualquer um que perder a cabeça ali pode perder o debate, pode perder a eleição. Então, eles vão mesmo ali num clima bem treinado. Eu acho que vai ser um treinamento de fogo aí, que eles vão passar, um media training pesadão. Pesado, né? Porque é a oportunidade da vida, para os dois, né? Porque o Bolsonaro precisa se afirmar como, olha, eu fui um bom presidente, eu preciso estar reeleito, e o Lula, eu voltei, eu não fiz nada, eu sou inocente, e o povo me ama. Então, eles têm que provar isso. É mais do que... É o poder, né? Sim. É o poder. Poder, e não deve ser fácil você largar, né, ali, depois de 4 anos ali à frente do governo, deve ser, eu tenho certeza que não, porque assim, talvez você está acostumado com aquilo tudo e com aquela possibilidade, e talvez até pensando assim de forma mais, não sei, até se... de maneira até infantil não seria, mas assim, talvez até ele tenha realmente o desejo de poder fazer mais coisas, né? Quando você olha para o Bolsonaro, Sim. Por exemplo, de repente ele olha para esses 4 anos, ou para essas possibilidades de mais 4 anos e fala, agora de repente sem a pandemia eu vou poder propor mais coisas. Exato, e com o Congresso no meu lado. Exatamente. Enfim. Como o Lula também, imaginando, agora eu volto com mais experiência para mais 4 anos, ou de repente 8 anos, Sim, e vou poder implementar coisas que eu não consegui fazer lá atrás. Posso repetir o governo que eu fiz e melhorar com mais experiência. Sim, mudar a história da vida das pessoas de alguma forma, né? Exatamente, né? E essa questão social é muito forte no PT, né? Sim. Muito forte, é uma ideologia muito grande, né? E você vê que isso não pertence à classe social mais humilde, ou a pessoa... tá em todas as classes sociais, né? Tem muita gente engajada com a causa, que não necessariamente é uma pessoa que precisa da ajuda do governo. Sim. Né? E a gente vê isso muito, né? Mas acredita nesse... e etc. Então, o PT ele passa por diversas classes sociais, e o eleitor do Lula, o Lula é pop, né? O Lula é super pop e tal, ele tá sempre, né? O pessoal gosta de usar camisa, gosta de postar foto do Lula, né? Ele é uma figura, como o Bolsonaro também é pop, como o pessoal gosta de... Eu vi um carro no dia de votar que tinha uma foto assim do Bolsonaro como se ele estivesse dirigindo, né? Um carro todo paramentado de bandeira verde e amarela. Então, você vê que as figuras estão... eles são populistas, né? Eles Total. são populistas, são de ideologias diferentes, mas de alguma maneira são faces de uma mesma moeda quando você olha pelo populismo e pelo carisma, pela entrada Exato. que eles têm, né? Eles são pessoas completamente diferentes, mas dentro desse contexto eles são muito parecidos, né? Porque eles são muito populares, né? Exatamente. Aí tem o Fla-Flu que a gente fala, né? É Sim. o Fla-Flu total. Aí
Quem é um não é o outro de jeito nenhum. E aí vamos em busca, então, do eleitor que tá ali no meio. E como que vai ser essa busca, quando você olha para essa busca? O que você imagina quando você olha para Simone Tebet, para Soraya Tronic, para o Padre Kelmon, que teve ainda uma boa votação, né? Uma votação já menor, né? Mas ainda assim teve uma boa votação, mas principalmente esses dois principais, vamos dizer assim, a Simone Tebet e o Ciro. E será que caso eles apoiem, né, ou Bolsonaro ou apoiem o Lula, o que é mais provável, será que esse número de pessoas que votaram nele naturalmente acabam indo, ou não necessariamente esse número? Não acredito que eles tenham esse poder de transferir voto. Tá. Eu acho que quem votou neles era uma saída, claro, não desmerecendo, né? São políticos com história, enfim, com propostas e bandeiras e tal. Mas eu vejo muito voto nesses candidatos, aquele voto de quem não quer votar em nenhum e nem outro. Então, se a Simone falar, olha, vamos votar no Lula, talvez não, talvez sim, talvez não, é meio que não é um grupo fechado, né? Não tem esse... Ou talvez o candidato tenha que assumir a bandeira, por exemplo, a bandeira do agronegócio, sim. A bandeira da renda mínima, por exemplo, aí talvez você... Sim, agora a figura, como a gente diz, com a potência das figuras que a gente está falando de Lula e Bolsonaro, nenhum dos outros candidatos tem. Essa figura de tipo apontar e realmente, né, o cara falar, não, né, vamos lá, né? Não vai, não. Se bem porque até o próprio Lula não conseguiu fazer isso, né, quando ele tentou transferir isso de alguma forma pro se bem que era um outro momento também, ele não estava nas melhores condições, e não estava na rua, literalmente, né? Literalmente. Então ele não conseguiu fazer essa transferência, né? Sim. E também o Bolsonaro teve literalmente um golpe de sorte, né? Que foi, infelizmente, um incidente lá da facada, né? E aí ele ficou também fora dos debates, e ali aquela situação fortaleceu ele no fim das contas, porque o pessoal foi degladiar-se lá, né? Enquanto ele estava de licença médica ali, então ele não se expôs. Porque eu vejo ainda o debate como um grande momento, que é a hora que até as pessoas descobrem quem é o padre. Quem são as pessoas, né, de verdade. Quem é esse cara? Então o debate é o grande momento, e o debate da Globo. É o da Globo. É o grande momento da campanha. Então eu acho que está tudo muito aberto até o debate da Globo, e eles sabem. Que isso de alguma forma está aberto. Você acredita que está aberto? Você acredita que o Lula permanece na frente nesse momento? Você acha que ele de alguma forma, o Bolsonaro pode ser que encoste agora nessas primeiras semanas? Porque hoje eu estava lendo e a turma, né, a campanha do Bolsonaro acredita que eles rapidamente talvez encostem no Lula nesse momento. E já o pessoal do Lula acredita que eles vão conseguir se manter, né, porque eles já estão na frente e talvez eles tenham esse apoio da Simone Tebet, e eles acreditam que 2/3 dessa votação talvez de alguma forma poderia ser transferido para ele. Eu acho difícil fazer qualquer previsão agora. Para mim, sinceramente, está muito aberto mesmo. Tudo pode acontecer. Até o dia 30, tudo pode acontecer. Qualquer um dos dois pode ganhar a eleição. Tu acha que qualquer um dos dois poderia vencer a eleição? Qualquer um dos dois. Está muito aberto. Se a gente for trazer o panorama aqui para a Baixada, por exemplo, o Lula ganhou só em 2 municípios, né? Cubatão Sim. e Mongaguá. Já para o governo do estado, o Haddad só ganhou em Cubatão. Ou seja, a Baixada toda é bolsonarista. É que a Baixada é conservadora, né? Bastante. A Baixada Santista. Também pela idade, né? Que a gente está falando dos jovens, né? Que tem essa tendência mais esquerdista, pelas bandeiras de diversidade, etc. E aí a gente vê a nossa Baixada Santista, que tem uma população mais idosa mesmo, tem uma bandeira mais conservadora, mas a gente vê ali que já não é já não são cidades onde aquilo não vai mudar, né? Eu acho que onde ganha tá feito ali. Acho que Minas Gerais vai ser um estado que decisivo, né? Porque ali sempre tá, né, aquela questão meio... Eu acho que o estado de São Paulo,
Minas, né, o Rio e a Bahia, eu acho que eles vão ter que ser visitados e muito visitados Sim. nesses últimos dias, porque eles podem ser decisivos, né? Se o Bolsonaro tiver um crescimento na Bahia, por exemplo, isso pode fazer toda a diferença. Porque na Bahia ele realmente ficou muito para trás. Nossa, né? Destoou do restante do Brasil. Se a gente vê, Sim. mesmo onde um ganha o outro, não é uma diferença tão grande quanto na Bahia. Na Bahia realmente é Lula, né? Bem difícil para o Bolsonaro, um desafio bem grande. Como em São Paulo também ficou bastante desafiador pro Lula, né? Com essa, pelo menos assim, nesse retrato momentâneo, não sei se vai ter uma mudança. E eu acho que é ali que ele vai colocar o Alckmin. Para tentar reverter esses votos. Exatamente, né? Porque até então o Alckmin é o vice dele, era um grande negócio, mas ali no final das contas ele acabou não trabalhando, né? Ficou ali, sabe? É o Alckmin, é o vice. É mesmo, nem lembrava. Não adianta, o que eu te falo da grande dificuldade de hoje as pessoas conseguirem expor as ideias, porque as pessoas não estão nos mesmos canais onde elas estão sendo expostas, e aí é um detalhe que vai ficando. Mas é mesmo? É verdade, o Alckmin era o vice. Ficou muito uma situação assim, né? Eu vejo que ele não teve um espaço e um momento ali para... ele até foi mostrado, mas não de uma forma, né, tão... Sim, tava meio no bolso, né? Sim, e eu acho que ele ajudou mais, ou buscou ajudar mais o Haddad, mas não conseguiu, né, porque ele estava andando com o Haddad, ele estava indo para cima e para baixo com o Haddad, e a gente não viu esse movimento. Pelo menos em relação à pesquisa, parecia até estar funcionando, né, porque ele estava liderando a pesquisa, mas quando abre o processo, aí você percebe que ele... Não condiz, né? Exatamente. Né? E é engraçado que são figuras que não colam, na verdade, né? É bem difícil fazer essa junção, né? Se você colocar o Haddad e o Alckmin andando juntos, sendo que já são, né? Já brigaram, já tiveram em campos opostos, né? Fica estranho para o eleitor também ele ter... A gente tem sempre que entrar na cabeça do eleitor também para fazer uma análise que seja, né? Você tem que olhar e falar assim, mas como assim? Olha, mas eles estão andando junto, mas o que aconteceu? Né? Não é muito visto com bons olhos. Tem que também saber contornar essa situação e ver como é que vai fazer. Para que isso seja totalmente positivo, sem que gere aquela dúvida. Mas por que ele está aí agora? Não sei. Né? Difícil. E quando a gente traz essa questão toda, já pensando aqui já na questão do Estado, você acha que também está em aberto? Ou você acha que existe alguém aí de alguma forma mais à frente, com alguma chance maior nesse contexto? Quando eu olho para o cenário nacional, eu vejo o Lula à frente. Eu acho que o esforço todo vai precisar ser feito pela campanha do Bolsonaro, para tentar buscar. E quando eu olho para o estado de São Paulo, eu imagino que esse esforço vai ter que ser feito pelo Haddad para mudar o status, né, Cô? Exato. O status ele está ali definido, né? De alguma forma são 5 milhões de votos lá, são alguns milhões de votos aqui que eles vão precisar ser tirados. Né? E aí, quem é que precisa tirar? É quem está atrás, né? Quem está atrás que precisa fazer um movimento, precisa mudar, precisa de alguma forma criar algo novo, né? Para que porque 5 milhões são 5 milhões de votos, né? É muita coisa. 2 milhões de votos aqui quando você pensa no estado também é muita coisa, né? Para você tirar. Como que você faz para tirar isso? Né? Então eu vejo o Lula na frente quando eu olho para a estratégia nacional e vejo o Tarcísio com grande chance de vencer aqui no estado de São Paulo. E como que você olha essa questão do estado? Eu concordo com a sua visão, é isso mesmo, e o Tarcísio realmente está muito bem no estado, muito bem mesmo. Você vê também ministro, o astronauta Marcos Pontes, né, eleito senador, né, assim, para o estado, ele também o que ele já foi no estado de São Paulo, qual que era, né, a história dele, diferente do Márcio França, né, que tinha história, mas porque estava linkado ao PT, foi deixado de lado, e é o que eu te falei, veio aquela coisa de cima para baixo que o Bolsonaro soube fazer, foi um grande cabo eleitoral de trazer a consciência para o eleitor dele de que ele tinha que fazer um voto todo, né, puro ali na bancada dele. Então, a gente tem que ver que isso vai fazer muita diferença. Eu vejo que o Tarcísio tem muito mais chance, mas não dá para bater martelo em nada. Tá em aberto ainda, já. Eu não bato martelos, mas eu digo...
Mas se você tivesse que apostar aqueles R$ 10, você apostaria em quem aqui no estado? No Tarcísio? E no governo federal, você apostaria em quem? Difícil. Difícil. Mas o Lula tem uma vantagem. Tem uma vantagem. Nos números. Uma vantagem numérica hoje, a realidade é essa. E aí, é o que eu te falo, vão vir pesquisas, né, e etc. Vão vir os debates. E tudo pode acontecer. E quando você olha para essa questão que você falou que é bem interessante, o Márcio França, ele errou? Quando você olha para o Márcio França, por exemplo, o Márcio França estava bem colocado para a disputa do governo do estado. Sim. Né? Tinha um discurso, tinha a nossa região aqui, vamos dizer assim, né? De alguma forma, não todos, mas talvez uma grande maioria votasse nele até por proximidade, até por conhecimento, por saber que ele foi prefeito de São Vicente. Será que essa estratégia dele de ter recuado da disputa do governo do estado, ter se colocado como senador, né? Só depois da saída do Datena, que é onde parecia que agora tá tudo certo, eu vou vencer o Senado, agora vai, né? E aí, de repente, ele ficou sem nada, né? Ele ficou sem o pirulito, ficou sem o carrinho, ficou sem nada, aquela criança que ficou literalmente sem, né? Não conseguiu nada, né? A única coisa que ele pode tentar emplacar ainda é a mulher dele, né? A esposa dele, como vice do Haddad, mas diante do momento, diante daquilo que a gente está vivendo, o que parece é que o Tarcísio deve levar aqui no estado e ele vai ficar até sem essa questão, né, da vice, né, vamos dizer assim. Sim. Então, será que foi um erro de estratégia? Será que ele deve estar, de alguma forma, né, arrependido? Eu vejo aliança, sabe? Porque, de qualquer forma, mesmo se ele fosse... que ele tem um peso político, é indiscutível, né? Tem história e tudo mais. Então, isso é indiscutível. Mas eu acho que a estratégia foi a aliança, né? Que seria a mesma coisa se ele fosse para o governo do estado. Porque a gente viu que o governo do estado foi um reflexo total da eleição federal. Você quem era o Tarcísio? Tudo bem, foi um excelente ministro, né, de infraestrutura e tudo mais, mas assim, dentro do estado de São Paulo, ele nem é paulista, sabe? Aqui no estado, realmente, foi o peso do reflexo do federal. Então, se o Márcio França fosse o candidato do Bolsonaro, né, claro que não é o caso, não seria de forma nenhuma, né? Talvez ele estaria no lugar do Tarcísio hoje. Pelo mérito dele de ser Márcio França, porque ele tem o mérito dele, o mérito político, é indiscutível, né? O que ele fez para São Vicente, quando ele esteve na frente do governo do estado, enfim. Mas foi questão de aliança aqui no... Tanto é que o Marcos Pontes era também uma pessoa que foi ministro, astronauta, etc. Mas politicamente o que a gente tem dele? De histórico, para confrontar com o histórico de um Márcio França. Não, nada, absolutamente nada. Né? É um cara completamente desconhecido e é um cara que teve à frente da ciência e tecnologia e com todo o respeito que ele merece, né, né? Ele não fez absolutamente nada. O que o Marcos Pontes fez pela ciência e tecnologia? Né? Assim, se você olhar mesmo, era um ministério sem orçamento, uma pasta difícil uma pasta mesmo. Você né? Que tem o Brasil, tem foguetes, tem, né? Quer dizer... Ele tem bem engessado também ali, né? Talvez tenha, claro, os méritos, as competências, mas eu estou falando em termos de currículo, de política mesmo, de história, política, a história do Márcio França vale muito mais, com certeza. Com certeza. E a própria história do Tarcísio vale muito mais quando comparada com a história do Pontes, né? Sim. Porque o Tarcísio tem algumas entregas importantes, tem algumas estradas, fez um trabalho com relação a ferrovias. Apesar de não ser paulista, e o paulista ter muito essa coisa do... O paulista é bairrista, né? Exato. O paulista... E eles compraram bem essa briga, vamos dizer assim, de votar em alguém que não é daqui. Mas eu acho que esse reflexo eu acho que realmente tem a ver com o governo federal, né? Tem uma linha, mas o legal que você citou, e é bem lembrado dessas entregas, o paulista gosta de que mostre desenvolvimento, de que mostre uma obra, coisas palpáveis, assim, o paulista gosta do concreto, daquela questão, né? Então ele tem essa narrativa que agrada ao paulista, que também, e aí entra em linha com o governo federal, ele tá muito bem, né? Tá bem construída a narrativa dele. Eu acho que tem tudo aí para conseguir
o cargo, né, de governador. De governador, Sim. né? E você, se você quiser participar, é fácil, entra aí, curte o nosso canal e deixa a pergunta que ao longo do programa eu vou passando para a Cris essas perguntas, para que ela possa estar respondendo de alguma forma, colocando aqui algumas questões para a gente. O Itamar Bezerra está mandando uma boa noite aí para mim, para o Sidney, para a Cristiane. Ele falou, não fiquei feliz com o resultado das urnas, e você sabe disso, né, Moisés? Porque ele é bolsonarista, é um cara que gosta muito do Bolsonaro, inclusive quando o Bolsonaro esteve aqui em Santos na motociata, ele estava lá na motociata, lá se divertindo de alguma forma. E o Marco está dizendo, o Alckmin, para mim, perdeu a sua credibilidade. Eu tenho exemplo entre amigos e familiares que se decepcionaram com essa mudança de atitude dele, eu acho que aqui ele está falando da questão né, dele ter migrado, né, dele estar hoje com Lula. Você acha que ele perde um pouco dessa credibilidade ou isso de alguma forma é política e as pessoas hoje não estão conseguindo mais entender a questão política que é... Ele trocou bem, né? Se a gente for falar, é da água para o vinho mesmo, né? Do PSDB não foi para o PT, a gente sabe, ele não está no PT, mas ele está aliado ao PT, né? Ele está na chapa. É bem difícil mesmo, ele pode ter perdido, sim, eu acho. Mas ele já não vinha com uma figura muito expressiva, assim, politicamente, né? De uns tempos para cá, ele foi candidato a presidente da República, também não decolou, né? Eu acho que as figuras políticas, elas têm momentos, né? E a gente está ali vendo o momento hoje, é Lula e Bolsonaro. Eles estão no momento. O Lula sempre está no momento. Isso é fora É fora da curva, né? O Lula... Ele tá aí no momento desde 89, é o momento dele, ele tá lá, né? Desde que ele era sindicalista lá, né? No primeiro debate da Globo, toda aquela coisa. Ele sempre tá em cima e sempre tem os seguidores dele. Uma legião, posso dizer. E o Bolsonaro tá surfando a onda dele, é o momento dele. Ele tá ali, ele é a figura do momento. E aí o pessoal que eu te falei, né? O PSDB minguou bastante. Porque não encontrou um espaço, porque já foi pro confronto final com o PT algumas vezes e perdeu, né? Aécio Dilma, enfim. O Alckmin, o próprio Alckmin perdeu pro Lula, né? Exato. E não foram derrotas, né? Foram derrotas acachapantes, né? O caso do Aécio foi algo que dividiu realmente o país, né? E que essa divisão permanece até agora, mas mudou a figura que eu te falei, que antes era o PSDB. Se você olhar um mapa do Aécio e Dilma ali, é o mesmo mapa, pintadinho de vermelho, onde já era vermelho, pintadinho de azul, onde já era azul, né? Muito pouca mudança, né? Muito pouco. Assim, e pensando nessa questão do momento, então não é mais o momento do PSDB? Quando a gente olha para o governo federal, o PSDB vai ter que se reinventar? Vai ter que se reinventar. Se você for ver o panorama geral também de cadeiras, em termos de... Tiveram 10 cadeiras só, né? Muito pouco. Que caiu demais, né? Enquanto o Bolsonaro foi lá e fez a maior parte das cadeiras, voltando a dizer que ele soube trabalhar isso, porque ele foi deputado há muitos anos, ele entende a importância disso. Então ele soube preparar as lideranças dele para que trouxessem esse recado aos eleitores. A pessoa votou o 22 de cima a baixo, né? No caso, foi o 10 no o 10 no Tarcísio, mas o 22 de cima a baixo, ele soube dizer que era importante e realmente é. Para que ele tenha uma retidão ali, uma coesão, todo mundo junto, e ele conseguir governar de uma forma... o Lula também conseguiu de alguma maneira fazer isso, porque eles tiveram a segunda... O PT sempre fez isso muito bem. O PT sempre teve uma militância forte. E hoje a gente vê uma militância do outro lado, que o PSDB nunca teve uma militância. Nunca teve, né? Não. Realmente o PSDB foi esse voto realmente da entrega, né? Essa coisa de entregar a obra, né? Essa coisa que tinha muito... do concreto, do desenvolvimento, do limpinho, né? E é engraçado você olhar que o mesmo momento que não é do governo federal, do PSDB, quando a gente olha para o Estado também não é. E será que isso vai se refletir aí quando a gente começa a olhar agora para a nossa região, olhar os nossos deputados eleitos? Será que isso de alguma forma vai se refletir na região? Porque, por exemplo, quando você olha para a Baixada Santista, a maioria dos nossos municípios são governados pelo PSDB. Será que esse reflexo do PSDB, que está vindo do governo federal, do governo estadual, de alguma forma vai se estabelecer aqui? E aí por que eu te pergunto isso? Porque quando você olha para a votação,
né, dos principais nomes. Por exemplo, você tem a Rosana Vale, Sim. que foi apoiada pelo Bolsonaro. governo federal, pelo Bolsonaro, que teve uma das maiores votações aqui na nossa região. Aí você tem o Tenente Coimbra, que foi uma surpresa, também um menino apoiado pelo Bolsonaro, que fala sobre a questão da escola cívico-militar, e aí tem lá quase 210 mil votos, uma votação expressiva demais. muito grande. E aí você tem um ex-prefeito de Santos, né, que é o Paulo Alexandre Barbosa, que tem lá 170 mil votos. Ou seja, são quase 50 mil votos a menos quando comparado com a Rosana. Né? Então, assim, será que esse momento do PSDB, de alguma forma, ele vai precisar ser revisto também nas nossas cidades? Ou vai ter que se criar um novo movimento para que se mantenha isso de alguma forma? Porque eu acho que essa eleição que está acontecendo agora, de alguma forma, já tem reflexo pensando em 2024. Já, né? tem, com certeza. Mas eu vejo assim que se o partido for enfraquecendo, os próprios prefeitos vão dar um jeito de mudar de partido. Porque eles também precisam de alianças, né? O prefeito, ele tem... A gente vai falar que aqui no município, né? É o prefeito e o vereador, são o município. Mas tem coisas que vão além, né? Ele precisa escalar para um deputado estadual, para uma verba, né? Às vezes escala para um deputado federal para conquistar alguma verba ou uma questão de lei, porque a gente sabe que as leis vêm de cima para baixo, né? Uma lei municipal nunca é maior que uma lei estadual, nem uma lei federal. Então, tudo isso exige essa troca. E a partir do momento que o prefeito está num partido que ele não está sendo ouvido, ele pode trocar de partido. E isso existe muito, né? A gente vê que eles estão trocando bastante de partido hoje. O partido está sendo um veículo, não o PT. O PT ele tem a ideologia, é outro patamar. A gente está falando do dia a dia, de que o partido é um veículo. Vamos ver que o veículo da Rosana Vale correu aí, foi uma Ferrari, né, para ela. Sim, para ela foi. Porque se você vê que se ela se compara ela ao Alberto Mourão e ao Paulo Alexandre, que foram dois prefeitos super aprovados aqui na região, com grande história, e a Rosana Vale, sim, fez um excelente mandato como deputada, ela soube mostrar serviço, como dizem, né? Ela sempre estava na mídia, estava em todas as questões da região, ela muito presente, muito participativa, mas vejo que ela teve um punch aí com o 22, né? Deu uma levantada boa nela. Então, eu vejo que a partir dessa questão pode haver um esvaziamento do partido mesmo. Ninguém quer estar na barca furada, né? Todo mundo quer decolar. Ir para outro lugar. Mas nesse caso aqui, quando você olha para a região, não há essa possibilidade, né? Porque aí, vamos dizer assim, o 22 seria da Rosana. Sim, supostamente, esses candidatos teriam que ir buscar uma outra legenda, né? De alguma forma, né? Exato. Mas aí também a gente vê que não é tão colado com a mesma eleição, não tem também aquele, né? Por exemplo, Bolsonaro, a gente não sabe também se ele vai ganhar a eleição, então vai depender se o Bolsonaro ganhou a eleição de presidente, pode ser que isso mude para o PSDB, se não, até daqui 2 anos. Pode ser que haja sabe, mas eu vejo aí a questão da importância dos prefeitos da região estarem alinhados também com o governador do estado, né, que exige mesmo essa busca, né, aí a gente fala da agenda, do Condesb, todas essas questões que dependem aí do estado, que o município sozinho não tem como. No caso da Rosana, né, se ela vier realmente candidata a prefeita, por exemplo, de Santos, com a vitória do Tarcísio no estado de São Paulo, ela passa a ter uma força realmente muito forte aqui para a região. Não só em relação aos votos que ela já teve, mas de repente de ter a força do estado de alguma forma aí, né? Bancando literalmente a vinda dela como, vamos dizer assim, como prefeita. Sim. Nem sei se esse é o pensamento dela, porque acabou de ser eleita, claro. mas é algo que não dá para desprezar, né? Porque quando você olha uma cidade com um orçamento de 4 bilhões, então uma cidade portuária, com o maior porto da América Latina, uma cidade, né, pronta, exato. Uma cidade onde você consegue entregar uma série de coisas, então acho que esse movimento de alguma forma aí que aconteceu, acho que já deve estar sendo de alguma forma pensado por todos os players, por todos os partidos, sim. De alguma maneira. Né? E aí você até falou, né, tocando nesse assunto, muitos usam, né, não foi muito caso nessa eleição, mas muitos usam a campanha de deputado estadual e federal para já fazer uma pré-campanha para prefeito na próxima, sim. Né?
E para alguns eu vi que o tiro não foi muito bom, né? Eu não sei se você lembra, mas a última eleição para prefeito em Praia Grande foi a primeira eleição da história da cidade que chegou para segundo turno. Sim. Que foi a Raquel e o Danilo Morgado. E o Danilo Morgado foi querer sair federal, né, para cutucar o Alberto Mourão. Só que ele teve 23.900 votos, ou seja, foi muito, muito fraco. Foi Quer muito dizer, mal, se né? ele estava querendo mostrar força para, né, dizer, olha, eu tô vivo, eu tô aqui, porque realmente ele foi um fenômeno ali, né, que ele chegou muito bem votado, uma pessoa que até então não era conhecida, não tinha sido vereador, numa cidade que vinha aí de mais de 30 anos, né, do poder do Mourão, ele conseguiu chegar muito próximo de tirar, né, chegou a dar uma arranhada ali. Mas aí agora, com essa candidatura, ele Eu acho que ele dá uma minguada, né? Assim, de deu alguma uma forma ele minguada. dá uma... Não sei se num outro momento, né? Sim. Numa outra candidatura, pode ser que as pessoas também estejam cansadas um pouco Sim, desse processo, né? Dessa rotina. Entra um, sai outro. Isso, é uma rotina porque lá já. na Praia Grande, apesar de quando a gente fala, né? As pessoas falam muito bem do Mourão, Sim, falam que realmente sim. ele fez um trabalho, Com certeza. mas chega uma hora que essa não alternância de poder, ela cansa também. Exato. Né? Talvez o Danilo foi um pouco reflexo disso. Um desejo de mudança. Sim. Né? Só que por outro lado, agora com essa campanha, realmente ele foi muito mal. Foi. E a gente viu pessoas que foram muito mal. Quando você olha também pro Guarujá, por exemplo, o Farid também teve uma votação muito inexpressiva. Exato. Que aí é aquela... Queima um cartucho, né? Exatamente. Porque é uma oportunidade, sim, de ser uma vitrine. Mas quando já se trata de uma pessoa que tem uma expressão ou um resultado anterior, ela tem que superar aquilo, não adianta ela aparecer com outro. Agora, quem foi bem foi a Solange, né? Exatamente. Aí se cacifou, né? Isso, aí a Solange conseguiu. E ela também tinha sido candidata ali, teve uma polêmica, né, na última eleição, do atentado, a questão toda, que até hoje não se sabe se era real ou não, ficou ali, né? Aquilo acabou prejudicando bastante a campanha dela. Sim. Mas ela conseguiu agora estar deputada estadual. Que bom pra gente, né? Que a gente manteve aí os 5 deputados estaduais. 5 deputados estaduais, que e esses agora realmente passamos para 4 federais. Que não, são 4, mas não são, né? Porque quando você olha pro delegado da Cunha, apesar dele ser santista, né? Ele não é um deputado, assim, literalmente da nossa região, Sim, né? verdade. Eu vejo 3 candidatos federais da nossa região, né? Que seria o Mourão, o Paulo Alexandre e a Rosana Valha. Que é um time bem expressivo, né? Sim. A gente tá com um time bem expressivo. Podia ter mais número? Poderia ter mais número, mas eu vejo uma qualidade boa dos deputados eleitos aí para a região, os federais, fortes, né? São pessoas bem expressivas e presentes na região, que é isso que importa, né? Não adianta o eleitor pensar num candidato que não é daqui ou que mas não é presente, né? E esses são pessoas com vida pública aqui na região, que estão presentes, que conhecem as mazelas, as necessidades, as urgências, as demandas, etc. Então, eu acredito que é benéfico. Claro que mandurinha só não faz verão, né? Eles vão ter que fazer bastante coisa, fazer por onde. Mas o fato de conhecer e ser um canal aberto com o município, né? Que é isso que a gente sempre fala, né? Da questão da política, que é a interlocução entre os poderes, né? Esse canal aberto aí com o município, eu acho que vai trazer benefícios aí para nossa região, para tantos e tantos projetos aí parados que a gente vai ficar falando até de ponte, de balsas, túnel agora é o túnel, aeroportos e etc, né? Que tem muita coisa aqui da região que parece que já é folclore, né? Tem coisa que a gente já fala desde 1900 que Isso. que até a ligação seca Santos-Guarujá e até hoje a gente não teve uma ligação seca, né? Já deveria ter mais que 2, 3, talvez, ligações secas e a gente não tem sequer uma. Exato. De alguma forma para facilitar não só a carga, né, os caminhões, mas também a passagem mesmo turística de alguma forma. Sim. A gente não tem nenhuma delas hoje e é muito difícil. E eu confesso para ti, apesar de ver esse teu otimismo em relação aos nossos deputados, eu não vejo essa eleição desses 3 deputados e aí nada
contra nenhum dos três, mas como eu vejo já uma disputa Sei. muito acirrada para 2024, acho Eles difícil concluíram os imaginar mandatos, né? isso. E acho difícil imaginar eles juntos trabalhando pela região. Na verdade, cada um vai trabalhar pelo seu projeto individual, Sim. e aí eu acho que a região, de novo, perde um pouco por Isso conta... é bastante triste, né? Porque a gente vê que existe aí a questão da vitrine de novo, é mostrar o poder, né? Ah, eu tô deputado, mas vou voltar lá para minha cidade, vou ser prefeita de novo, vou ser prefeita porque é uma proposta irrecusável e tal. E acaba realmente abandonando a cadeira e quem entra é do partido, não necessariamente da região, né? Então a Sim. gente fica meio abandonado aí quando isso acontece. Mas, de qualquer forma, pelo otimismo, eu vou falar que o Tarcísio é uma pessoa que tem a pauta da ligação seca. Quem sabe o governador Tarcísio consegue, como governador, se eleito, andar também essa questão, porque é uma pauta dele também. Sim, essa pauta eu acho que ela é fundamental. Acho que essa pauta seria muito importante quando a gente olha para nossa região. Acho que isso precisaria sair. Acho que, honestamente, penso que a gente não deveria nem discutir se é túnel ou ponte. Eu acho que a gente teria Tem que que fazer os sair. dois, Isso. até os dois ou três ligações, por que não? Então acho que a gente precisa colocar isso adiante. O que não dá mais é para a gente não ter essa ligação, para a gente não ter algumas obras que são importantes, estruturais, que a gente precisa, o próprio aeroporto, que nem você citou, Sim. e aí eu acho que o governador vai ser muito importante nesse sentido, seja ele o Tarcísio ou o Haddad, Sim. e aí também isso depende muito da eleição presidencial, porque também ela vai ser importante, mas eu não acredito que isso vá atrapalhar, por exemplo, se o Lula vence no governo federal e de repente o Tarcísio, eu não penso que eles vão criar, né, uma animosidade. Não, Acho que de alguma forma eles vão trabalhar juntos, né? Até porque o Tarcísio já foi, né, ministro, inclusive da Dilma, então acho que não é um cara tão radical, né? Eu acho que é um cara que tem uma... E é o ganha-ganha, né? Quando o presidente também consegue emplacar uma obra num estado como São Paulo, né? E aí a gente não está falando só da região, mas de qualquer questão dentro do estado de São Paulo, é uma grande realização também, né? E ser presidente da República tem essa dificuldade, né? Porque ele é muito longe do eleitor final ali, do dia a dia. O eleitor praticamente não vê alguma coisa do governo federal, não, saúde, enfim, hoje até é mais visível, mas é muito mais fácil você ver o município, né? Porque a gente mora no município, então você consegue ver, olha, tá asfaltando aqui, olha, tá fazendo isso. Agora, do governo federal é muito maior, para você ter o pertencimento, olha, o presidente fez isso. É bem difícil, por isso que acaba sendo essa coisa muito mais social, né? Auxílio emergencial, Bolsa Família e tal. É aí que eles conseguem mostrar, né, o alguma trabalho, realização. né? Exato. E a Rosane está dizendo aqui, né? O Alckmin remete ao PSDB. Eu acho que foi um pouco daquilo que a gente falou lá atrás, né? Vocês não veem isso como prejudicial, né? O Alckmin, ela diz assim, não cola, como diz Cris no Lula, né? Não cola, Então, assim, isso de alguma forma prejudica um pouco essa questão, ainda voltando lá, falando um pouco Sim. desses últimos dias agora para o segundo turno, de alguma forma ela, né, isso tem... Eu concordo, não cola, mas assim, é uma estratégia interessante para buscar aquele eleitor isentão que eles gostam de chamar, né? A pessoa mais de centro, aquele que, ai, nem Lula nem Bolsonaro, ai, não, nossa, vou embora do país porque Lula. A gente vê isso na internet, aos toda hora, montes, aos montes, né? Ai, quero um foguete, não sei o quê. E tal. Então é esse eleitor ali que ele pode sacar o Alckmin para conversar com essa pessoa, sabe? De alguma forma o Alckmin vai conversar com essa pessoa, mas ele tem que ter uma narrativa interessante que justifique essa mudança. Porque até então não está clara, né? Pode ter falado já, mas não ficou claro para a população de maneira geral qual é o objetivo. Por quê? Por que eu mudei de lado? Por que eu vesti azul e hoje eu visto vermelho? O que me trouxe para o vermelho? E ele explicando o que trouxe ele para o vermelho, ele vai fazer o isentão ir para o vermelho também. Porque ele saiu do azul para o vermelho. Então ele tem que personificar essa mudança dele para inspirar
a pessoa que está indecisa e que tem um pezinho ali, mas o Lula não, mas o Bolsonaro também não. O Alckmin pode ser a chave. O Alckmin foi uma sacada, assim, se a gente parar para pensar estrategicamente, politicamente, foi uma sacada. Primeiro que ele tira o Alckmin da disputa pelo governo do Estado. Sim. Depois que ele coloca o Alckmin dentro desse guarda-chuva, né? Para esse conservador, para esse cara isento, para esse cara de centro. É uma sacada, apesar de ter, como a Rosane falou aqui, essa questão do Alckmin ser muito ainda ligado ao PSDB. Você olha o Alckmin, você vê o PSDB, né? Exatamente. Você vê o símbolo tucano. Total. Apesar dele ter vindo, né, de um desgaste bem grande, o PSDB desgastando, né? Quando você olha para o Rodrigo, esse desgaste. Quando você olha para o Dória, foi esse verdadeiro fiasco. E aliás, né, foi uma grande situação que ele chegou a abandonar a ideia e depois voltou atrás. E aí tinha aquela questão com o Eduardo Leite, que então eles iam escolher o Eduardo Leite, que eu acredito que seria uma decisão acertada do PSDB, se fosse o Eduardo Leite, porque ele ia ter as bandeiras da diversidade, da inclusão. Eu acho que ia ser uma coisa mais moderna. Eles queimaram o Eduardo Leite, né? Porque o Eduardo Leite agora está sofrendo lá com o Onyx Lorenzoni, né? O Onyx está liderando lá a pesquisa, supostamente na linha do Bolsonaro. Acho que o Eduardo está tendo uma dificuldade, parece que agora com essa chance do segundo turno vai tentar criar esse oxigênio, mas você percebe que o PSDB está realmente... Se perdeu, né? Exatamente. Se sofrendo na estratégia. região. E a estratégia ali, por exemplo, o Dória se desgastou demais ali. Quando ele foi mimado, né? Sim. Não quero mais, não vou mais. E cancelou coletiva e depois fez um grande barulho lá no Palácio dos Bandeirantes e dançou aquela dancinha dele, né? Aquela questão toda. E no fim das contas, não. Ninguém. Né? E só prejudicou o próprio PSDB. Você vê que nomes como Samuel Moreira não se reelegeram, o José Serra teve uma votação pífia, muito baixa. Quando você olha comparado, por exemplo, se você pensar assim, José Serra e Suplicy, são pessoas diferentes, são ideologias diferentes, mas estão muito próximos. Sim. E aí você vê o Suplicy com quase 1 milhão de votos e olha para o Serra com 100 mil votos, 70 mil votos. Então, assim, uma votação muito baixa. E você vê que o Suplicy consegue colar no jovem com aquela questão do pop, né? E o Serra não, porque o PSDB não consegue entrar no jovem, não consegue ser pop. O PSDB não é pop. E hoje, a gente tá no pop. Tanto Bolsonaro... Quantas... você vai na praia, tem canga do Bolsonaro e canga do Lula pra vender. É verdade. Você vai não sei onde, tem foto do Lula. E nos outros, nada. Você vai em banca, você vê aquelas toalhinhas, né? Aquela toalhinha, aquela coisa ridícula. Eu não sei como que alguém se enxuga com aquilo, né? Tanto de um lado como do outro, eu realmente não compreendo. Mas, né? Tem gosto pra tudo. Eu vi uma banca que tinha umas toalhinhas e uma lousa. E aí tinha o xizinho, as pessoas iam colocando o xizinho. Então já tinha o Data Banca também. O Data Banca. Que agora tá, né? O Data, né? As pesquisas estão em moda, né? Então agora vamos no Data Banca. Vamos pra ver qual que é o resultado que é mais... ali, como é que tá? Acho que vai ter que ser assim. E eu, pensando aqui na região, assim, quando você fala dessa questão, acho que tem, por um lado, né? Eu acho que o ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa teve uma votação muito baixa, quando você olha para a questão da eleição para deputado federal. Eu imagino que ele pensava, talvez, num número muito maior, por ter sido ex-prefeito, bem aprovado, né? Não ter supostamente uma grande concorrência. Sim, verdade. Ter o atual prefeito trabalhando, né? Porque, querendo ou não, a máquina trabalha, né? Você tem ajuda. E, de repente, ele tem uma votação tão baixa. E, ao mesmo tempo que ele tem uma votação baixa, eu acho que isso deve ser preocupante quando você pensa nos estrategistas, nas pessoas que estão ali junto com ele. Mas, por outro lado, essa queda tão vertiginosa do PSDB pode fazer com que ele seja um grande nome do PSDB ou o único nome do PSDB, quando a gente olha para... Em termos de região aqui, né? Quando você pensa para o Estado, por exemplo, porque assim, qual o grande nome hoje do PSDB? Não tem, né? Assim, era o Rodrigo, talvez, no Estado de São Paulo. Mas será que o Rodrigo permanece no PSDB? Nem sei se permanece, né? Porque o Rodrigo nunca foi PSDB, ele sempre era Democratas, né? O antigo PFL. Exatamente. Quando fazia a dobradinha, nunca sabe.
né? Então, será que o Paulo Alexandre pode ser esse nome? Assim, vamos dizer assim, apesar de eu imaginar que ele teve uma votação muito baixa, mas ele pode ser esse nome que de repente tente recuperar, O né, a partido. questão do PSDB no Estado, a questão Até do pelo PSDB. perfil dele, né, que a gente está falando realmente que o Foi PSDB isso que não eu está pensei, forte, né? Ele ser tem jovem, essa né? coisa mais jovem, né? Ele tem essa energia, ele tem muita energia, assim, né? Ele transparece isso, né? E tem governado uma cidade como Santos, e tem um êxito, é uma cidade ótima, né? Uma cidade com excelente qualidade de vida, tem suas mazelas, mas comparado com as outras da Baixada é completamente, né? Não tem nem muito o que falar. Então, eu acho que sim, acho que ele tem uma boa. Ele preenche os requisitos. Para Vamos ser essa dizer, pessoa que de eu alguma acho. forma possa tentar fazer Esse up aí. esse up. Apesar de ser muito desafiador por conta da Rosana, né? Porque eu acho que a Rosana ela tomou de alguma forma, porque em política você não tem espaço, né, desocupado, né? Ele está ali desocupado e de repente alguém ocupa, né? Aparece E ali. ela de alguma forma, pelo menos me parece que ela ocupou esse espaço de alguma maneira, até com relação à votação. Apesar se eu não me engano, a votação, quando você olha para a questão em Santos, né? Parece que ele teve 63 mil votos na cidade de Santos e ela teve 57 mil. Então ele ainda teve uma votação um pouco maior que ela na cidade de Santos. Exato. Apesar dela ter tido uma votação muito maior que ele na região, né, em Santos, quando você olha para Santos, talvez reflexo da prefeitura, né, Sim. trabalhando, né, de alguma forma, querendo ou não, acaba trabalhando para o candidato, então ele ainda teve uma votação que não é muito maior, são poucos votos, mas assim, são 6 mil votos, mas ainda assim ele teve essa votação um pouco maior. É um cenário diferente, né? A gente tem que, como a gente sempre fala, comparar banana com banana. A gente acha que eu vejo numa eleição de prefeito é outro panorama. Outra realidade. Com certeza, porque ela veio muito naquela questão do voto do 22 de cima a baixo. Né? Então, talvez alguém aqui da região que não tenha muita ideia, ou no estado todo, porque ela é uma pessoa, né, de notoriedade aí no estado, Sim. né? Ah, olha, uma mulher, uma jornalista, olha que interessante, né? Uma candidatura interessante para quem não é da região e olhar de fora e ver, olha quanta coisa ela já fez. Ah, e ela está alinhada com o discurso Bolsonaro. do Bolsonaro, então eu vou nela. Então, acho que ela estava em outro cenário. Agora, num cenário, uma eleição de prefeito, uma disputa de prefeito, é diferente. Eu não vejo tanta vantagem com o Paulo Alexandre, como você mesmo mencionou, né? Na cidade, o Paulo Alexandre teve mais votos que ela. Entendi. Então, numa possível candidatura dos dois, você acha que seria algo pau a pau, vamos dizer assim, né? Para 2024. Porque ela tem mais que o dobro, né, de votos que ele, mas sim. não seria o caso na prefeitura, é outro cenário, com outro contexto. Seria uma outra realidade, né? Sim, apesar de ser isso só uma simples conjectura. Exato, que a gente está fazendo, porque não anunciou nada, gente. Porque ninguém nem imagina se eles serão candidatos, Exatamente. né? E a gente tem até um prefeito, né? Ou seja, dificilmente o Paulo Alexandre voltaria para ser candidato, tendo o prefeito podendo concorrer à reeleição, Exatamente. né? Então, né, parece estranho que um tá cenário bem desse, avaliado né? ali também, não tem nada que desabone, né? Sim. Ele tá indo, tá conduzindo. Tá fazendo o jeito PSDB de governar, né? Tá entregando seguindo, coisinhas, tá né? Fazendo ali, bem. entregando e Não tem nada de tão oposição. especial, não tem oposição e vai levando. E em relação aos deputados aí, pra gente ir finalizando, em relação aos deputados da nossa região, você acha que a gente está hoje bem representado? Acho que foi uma votação importante. Sim. Infelizmente a gente continua perdendo voto aqui na região para gente que vem de fora, né? Para os forasteiros, né? Para aqueles que de alguma forma vêm aqui, levam o nosso voto, vão embora, acabam não trazendo depois recursos para nossa região, mas isso é algo que a gente precisa enfrentar, né? Precisa ser enfrentado. E a consciência, né? Por exemplo, a gente viu que dá para chegar no eleitor com uma consciência de que ele precisa ter uma linha de raciocínio ali na hora de votar para deputado. Porque são tantos cargos e a pessoa, no fim das contas, não entende para que funciona um deputado, um senador, fica, tem que preencher ali, então eu vou na linha do Bolsonaro, porque eu vou na linha do Lula, porque se as pessoas começarem a entender, eu vou votar na minha região porque pode me trazer recursos, porque pode ajudar a criar projetos de lei que vão beneficiar a minha região, vão trazer, né, enfim, desenvolvimento, N situações positivas. Quando isso entrar na cabeça da população, esse tipo de voto vai cair muito do forasteiro.
Acredito que o Boulos teve, a gente até comentou, né? O Boulos teve 1 milhão de votos, nada contra o Boulos, mas... Com certeza teve voto aqui na região, mas ele não é um candidato da cidade, tá? Ele tem uma causa, né? Uma causa muito clara, e podem ter apoiadores das causas, e é importante também ter isso, o apoiador da causa, né? Saber, olha, minha causa é essa, então eu apoio esse candidato. Um voto consciente, não assim porque ele é pop também, sabe? Sim. Então, essa eleição trouxe essa esperança de que existe uma forma de conscientizar, sim. Porque o Bolsonaro conseguiu conscientizar a chapa dele. Ele conseguiu fazer as pessoas votarem no 22 dos pés à cabeça ali. Mas isso teria que ser também um trabalho, acho que dos cientistas políticos, Sim. Dos jornalistas, Exato. Acho que dos políticos. E acho que isso não funciona no ano da eleição. Eu acho que isso precisa ser um trabalho que precisaria ser iniciado agora, Exato, né? a longo prazo. Para que você tenha um reflexo lá na frente. Porque assim, o que eu vejo, né? Por exemplo, quando você olha para o Suplicy, certamente ele tirou votos aqui da nossa região. Você olha para a Marina, nomes nacionais. Exato. Certamente tirou votos da nossa região. Quando você olha para o Eduardo Bolsonaro, certamente tirou votos da nossa região, né? E para outros nomes assim mais todos os figurões, né? Então e isso é ruim, né? Porque assim você deixa de ter uma representatividade. Talvez se você somasse todos esses votos, de repente você elegia um Danilo, por exemplo, ou elegia um Farid, elegia um outro nome aqui, né? Dentro uma Audrey para estadual. Uma Audrey Cleis, por exemplo, para estadual, né? Que bateu na trave. A Thelma bateu o Cássio Navarro também, que bateu na trave, né? A Thelma que bateu na trave, tantos nomes que bateram na trave que de repente se a gente não tivesse esse voto de fora, de repente essas pessoas seriam votadas. De repente criar, né, debates na imprensa, como se cria o debate para o executivo, um debate no legislativo, porque não são tantos assim candidatos para deputados, né? De repente fazer uma mesa redonda, uma pergunta com cada um, entendeu? A própria imprensa puxar a imprensa local puxar esses candidatos. E na internet mesmo, não precisa ser na TV, mas né, todas as mídias locais hoje tem grande espaço na internet, grandes projetos. Por que não um projeto, né? Deputados, candidatos a deputado, o que faz um deputado e tal? E aí depois entraria cada um deles trazendo uma bandeira regional, que seja o túnel, a ponte, o aeroporto, né? A níveis de esfera federal, a níveis de esfera estadual. Por que é importante ter um representante no estado? Por exemplo, a Audrey tem a bandeira da educação. Sim. Poxa, super importante ter alguém do estado e da educação. A gente sabe, né, que a escola estadual melhorou bastante, mas que teve um tempo que havia uma crise absurda, né, que as pessoas vinham, as mães ficavam desesperadas, que o aluno vinha no município e na hora que mudava para o estado era completamente diferente em termos de instalações, qualidade de ensino. Não tinha professor, né? Exato. E no município ele vinha ali com a merendinha, com tudo bonitinho, e de repente virava a chave do adolescente, num momento bem crítico ainda, né, do desenvolvimento, porque a hora que vai começando a ficar rebelde, etc e tal, ainda ia para um lugar, né, não tão bom quanto estava. Então, é importante, né, a figura de um deputado estadual que pense na educação e que puxa a sardinha aí pra gente, né? Então, é uma série de coisas que precisa ser vista e, claro, também vale do interesse da população, né? Que eu acho que é o fundamental. Mas a partir do momento que você dá as ferramentas, quem sabe, né? Quem sabe as pessoas se... Educação, né? De alguma forma, educação política, para que as pessoas passem a ter uma visão diferenciada e que a gente pare, né, de despejar votos para pessoas que não vão trazer, de alguma forma, nenhum benefício para nossa... cumprir tabela, na real, Exatamente. Né? Muita gente, vou cumprir tabela aqui, quantos quadradinhos tem aí? Deixa eu colocar aqui e resolver o assunto, sim, né? Sim. Essa foi Cristiane Disconzi, Cristiane com CHR. E eu sei porque o meu é com Y, é Moisés com Y, eu gosto que escreva certinho, então a gente vai lá e escreve certinho, que é diferente, muita gente erra, né? Com certeza que nem o meu erram direto. Foi ela aqui debatendo política com a gente, falando um pouco aí sobre esse retrato, sobre o panorama aqui da nossa região, panorama estadual, panorama federal, muito do que a gente vai acompanhar agora nos próximos dias. Foi um prazer estar te recebendo aqui mais uma vez hoje para falar aí sobre política. Quero aproveitar a oportunidade para te deixar uma flama. Eu vou passar para ela aqui para ela escolher, enquanto ela vai escolhendo, para ela lembrar do dia que ela esteve com a gente aqui.
A Arte em Flâmulas, do meu amigo N e da Mônica. Se você quiser uma flâmula aí para sua empresa, é só entrar lá no Arte em Flâmula, que eles sempre estão aqui, nossos parceiros estão aqui com a gente. Enquanto ela vai escolhendo, daqui a pouco ela escolhe uma, mostra pra gente aí qual foi que ela escolheu. E aí quando ela chegar em casa lá, depois ela lembra que esteve aqui com a gente aí de alguma forma, participando de mais um Pode Papo 013. Olha lá, ela já escolheu já dela lá. É isso aí. Nada será como antes amanhã. E tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Nada será como antes amanhã. Agora a gente não sabe qual é o recado que ela deixou com essa flâmula. Fica a dica, fica a dica. Mas realmente nada será como antes amanhã. Foi um prazer estar te recebendo aqui mais uma vez para estar falando aí sobre política. Espero ter você aqui em outras oportunidades. Quem sabe, passada a eleição, a gente volta a falar para dizer, ó, realmente se concretizou, não concretizou, o que aconteceu. E também para o futuro, né, para as eleições municipais, que parece estar longe, mas acho que já, de alguma forma, já começou, já né? Caminhando, com certeza. Então, mais uma vez, foi um prazer estar te recebendo aqui, tá? O prazer foi meu. Sempre muito bom falar de política e falar da nossa região. E, claro, né, a gente... Não é feitiçaria, a gente está estudando aí, estamos vendo o que vai acontecer. Brincadeiras à parte, né? Esperamos aí que tudo transcorra aí na paz, né? Na harmonia, e que o melhor para o Brasil aconteça, o melhor para o nosso estado, porque é o que a gente quer no fim das contas, né? Então, a gente faz as análises aqui, né? Mas sempre pensando no melhor para todo mundo. É isso aí. Ó, um prazer contar com você aqui mais uma vez hoje aqui no nosso programa participando. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Prazer te receber. Agradecer o Sidney que está aqui com a gente, comandando as picapes aqui, sempre mexendo ali na movimentação. Você já sabe, quer escutar música boa de qualidade, baixa lá o aplicativo da Rádio Planet 013, 24 horas no ar de música boa, dos anos 70, 80, 90, aquela música de qualidade, tem lá no aplicativo. E quer uma entrevista de qualidade, gente que é referência aqui da nossa região, toda segunda-feira e quinta-feira, sempre às 19 horas, no Pode Papo 013. Esse foi mais um Pode Papo 013, hoje sobre política. Análise aí dos últimos acontecimentos com Cristiane Desconze. Quinta-feira a gente tem mais um Pode Papo 013 às 19 horas aí para falar sobre certamente com alguém que é referência aqui na nossa região. Valeu, fui, até quinta.